Zé Maria, por mais que a gente esteja acompanhando uma atividade parlamentar que acontece por meio do telefone celular, eles estão de férias, mas claro que as tratativas continuam, né? Qual deve ser o tom do Legislativo nesse ano? Ano de eleição, mas também muitas questões que envolvem as apurações do dia 8 de janeiro. Isso deve deixar esse dia a dia sempre um pouco mais tenso? Pois é bom lembrar que o Congresso Nacional está em recesso. Isso está acontecendo do Congresso em recesso, né? Existe um grupo formado aí que é uma comissão representativa do Congresso para a ideia que o Congresso não fique acéfalo, né? Não fique abandonado. Existe uma comissão representativa que pode, inclusive, decidir em emergência. O ano que começa agora no dia 5, né, o ano legislativo, o calendário de política diferente do calendário nosso de cada dia, ele tem problemas novos além dos problemas antigos. E um deles é isso. Olha, Ganiato, eu gosto de falar muito sobre isso porque o Congresso sempre se posicionou de uma forma muito firme na defesa das suas prerrogativas. A Constituição, ela exige, né, ela obriga que os presidentes da Câmara e Senado e de todos os poderes defendam as suas competências. Então, não defender a sua competência é um ato criminoso, é um crime de responsabilidade. E o Congresso, ele tem que defender os seus integrantes, não porque é corporativista, mas porque cada deputado está ali diante de um movimento popular. A gente vai no gabinete de um deputado e vê ali escrito através de fotos, através de como o deputado chegou ali. Não existe geração espontânea de parlamentares. Então, o voto é muito sério. Quem duvidar disso, se candidate e tenha 100 votos para entender como o tal do voto é difícil de ser conseguido. E aí quem chega aqui, chega numa representação e tem que ser defendido. E o Congresso sempre se posicionou da seguinte forma: quando algum parlamentar ameaça a imagem da casa, quando algum parlamentar comete crime, ele tem que ser expulso. Então isso acabou e precisa ser restabelecido. Então o Congresso ou expulsa um parlamentar ou defende o parlamentar. E hoje está a coisa solta, né? Quer dizer, o parlamentar sofre uma ação dessa, que ninguém sabe, que é ainda uma investigação, ele não foi condenado, nenhum desses. Não vou discutir ali o deputado Carlos Jordi, se ele está certo ou errado, quem sou eu? Eu estou me referindo e discutindo aqui as competências e prerrogativas do Congresso. Nenhum deputado está ali sozinho, porque decidiu, amanhã eu vou ser deputado. Não, peraí, é um processo. Então é isso que eu acho que falta entre as prerrogativas do Congresso Nacional. E entendo que este ano será um debate forte sobre isso, Daniel, porque a eleição de presidente da Câmara e presidente do Senado exige esse debate. Pois é. Agora, Beraldo, esse momento em que o país atravessa tem deixado todo mundo, digamos, meio apreensivo, cuidadoso com o que faz, com o que posta, com o que fala. Você acha que isso, de certa maneira, vai impactar também na atividade parlamentar, atividade legislativa e na maneira como eles se comunicam com os seus seguidores, os seus eleitores nas redes sociais? Não deveria, né? O parlamentar, ele tem uma prerrogativa de poder expressar as suas opiniões, sejam elas quais forem. E quando a gente chega neste nível de preocupação, aí fica ainda mais evidente esse desequilíbrio, como o poder legislativo está acuado no Brasil. E isso não pode ser, porque os poderes, eles dependem uns dos outros. O poder legislativo não pode se ver pressionado ou atuar de forma amedrontada em relação ao poder judiciário ou mesmo ao poder executivo, porque quando faz isso, ele certamente irá decidir temas de interesse dos outros dois poderes, não pensando no bem do país, mas pensando em entregar alguma coisa para tentar acalmar essa fúria que existe contra ele. Então, de novo, isso que a gente assistiu, e já não é a primeira vez, em que o poder legislativo simplesmente abre as portas da Câmara
para que a Polícia Federal entre no gabinete de um deputado, leve o que quiser. Veja, qual é a lógica disso? Eu vou tomar o celular daquela pessoa porque há um ano ela teria trocado mensagens com alguém. Primeiro, o caso em questão, ele só chegou nesse ponto porque as mensagens já foram lidas, né? Houve ali uma quebra de sigilo que deu acesso às autoridades em relação às trocas de mensagem. O fato acontecido gerou uma repercussão tão grave no Brasil, com inclusive centenas de prisões, que obviamente se alguém estava ali com medo, porque teve alguma conversa imprópria, certamente aquilo já teria apagado. Então, você pegar um celular, você pegar um documento que for, isso claramente não é o instrumento mais relevante para se identificar o que houve, qual foi o contexto do que aconteceu em 8 de janeiro. A investigação ela tem que ir além disso. A investigação tem que ouvir as pessoas teoricamente envolvidas ou com suspeita de estarem envolvidas, com perguntas claras, objetivas, para que essas pessoas se manifestem, para que se possa cruzar, usando técnicas de interrogatório, se aquela resposta é verdadeira ou não é, faz sentido ou não faz, se por acaso alguma outra pessoa é citada, e aí você vai cruzando as informações que são resolvidas. Do jeito que a gente está vendo as coisas acontecerem, fica simplesmente parecendo bravata, enfrentamento, você querer colocar o outro poder de 4. E aí todo mundo começa a agir na defensiva. Ainda mais neste ano, um ano eleitoral, onde a gente sabe como é que as coisas acontecem, sim, a rede social virou esse ambiente aí de manifestações contundentes, de vídeos que viralizam e tal. Aí vamos, quer dizer, se estão tentando regular de um jeito as redes sociais, censurar o que se diz, e aí, de outra forma, por outro caminho, vão pressionar dessa maneira deputados, quer dizer, fica uma situação bem, bem complicada no Brasil. Pois é, eu me lembro que o Mota, certa vez, trouxe uma frase que eu nunca mais me esqueci. Diz o seguinte: 8 de janeiro, o dia que ainda não acabou, né? Porque até hoje a gente trata disso. Agora, Mota, a Daiane mandou a seguinte mensagem: eu acho que as apurações ainda vão demorar, se referindo ao dia 8 de janeiro. Talvez nunca acabem. Agora, Mota, não é incomum eu escutar parlamentares dizendo que tomam muito cuidado e eles se sentem, mesmo na atividade legislativa, com todas as prerrogativas de foro, inclusive, como se eles estivessem pisando em ovos, sabe? Muito cuidado para tudo. Se o deputado se sente assim, imagina como se sente os outros 200 milhões de habitantes no Brasil. Eu só queria chamar a atenção para um ponto muito importante: o de que não existe crime sem uma lei anterior que o defina, que caracterize determinada conduta como crime. Aliás, mais um outro ponto, que todo mundo é considerado inocente até o trânsito em julgado de uma sentença. Essa última consideração, ela se aplica no Brasil todos os dias a criminosos violentos. Nós comentamos aqui repetidamente episódios de criminosos que já foram presos inúmeras vezes e que rapidamente voltam às ruas com nova oportunidade para cometer crimes violentos. Então, é hora de lembrar que uma característica do chamado Estado de Direito, essa é a expressão que eu gosto, é a igualdade de todos perante a lei. Então, é um momento de lembrar mais uma vez isso. Pois é, muito bem lembrado. Agora você, para a gente fechar, Zé Maria, o quanto essa dinâmica de apurações, operações, informações que vêm à tona por vazamentos ou não, podem interferir no andamento da campanha eleitoral, das eleições municipais, porque muitos dos atores que, de certa maneira, acabam tendo seus nomes ligados aos episódios do dia 8 de janeiro, muitos pretendem disputar as eleições de outubro, né?
Pois é, Daniel, eu estive conversando com um psicólogo exatamente que analisa politicamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo e as tendências políticas. Os grupos estão fechados. Então, hoje funciona mais ou menos no sentido de que as pessoas vão atrás de notícias que confirmam o seu estado de espírito e o seu pensamento. Esta é uma realidade. E, diante de fatos assim, a imagem política daquele que está sendo alvo de operações dessa forma, esta imagem fica muito mais forte. Então, de certa forma, por incrível que pareça, isso ajuda e garante ao parlamentar uma estatura política, né? Uma vez eu, conversando com Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, que entende de política muito bem, ele dizia que saiu de uma reunião até evangélica, né? E que na saída ele ouviu de um analista: olha, parabéns. Aí ele falou: mas parabéns, eu fui vaiado. Aí ele falou assim: mas o senhor ganhou metade do auditório. Ou seja, o que vale na política é posicionamento. Se alguém sofre uma ação assim, ele ganha um apoio muito forte da outra metade. E apoio de metade é apoio muito importante, e ai de quem não tem apoio de alguém, ou seja, aquele que não tem ideia e não tem caráter político, né? Então ajuda. Quer fazer um fecho, Cristiano Beraldo? Só para a gente encerrar esse assunto, a gente vira a página, por favor. O que falamos aqui, acho que deixa muito claro as preocupações que temos com tudo que a gente vê acontecer no Brasil. E as consequências disso tudo serão sentidas ao longo dos próximos anos. E me parece muito claro, a história mostra isso, as pessoas ficam ansiosas, querendo que tudo se resolva de um dia para a noite, e não é assim. O processo histórico, ele é um processo mais lento, mas eu não tenho dúvida de que em algum momento haverá uma correção de curso, que a gente vai reencontrar o equilíbrio, que nós vamos reencontrar esta convivência efetivamente harmônica e, sobretudo, respeitosa entre os poderes. Isso será fundamental para que o Brasil retome o rumo do crescimento econômico, da atração de investimentos e, com isso, possa proporcionar vida melhor para os brasileiros.